Sabe quando você quer dar aquela sensação de movimento e profundidade usando apenas imagens 2D, fotos ou elementos gráficos? O Parallax é perfeito para isso. Nesse vídeo, vamos ver como separar os elementos em camadas e animá-los para criar um efeito surpreendente. Preparados para dar movimento e vida às suas fotos? Então, vamos começar? Para essa aula do Parallax, eu preparei um material para vocês bem interessante para facilitar a compreensão de como funciona esse processo e quais são as aplicações que a gente pode fazer com ele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho essa foto, aqui a foto da praia, e essa foto ela tem algumas particularidades que eu quero mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho a predominância de alguns objetos estáticos, como é o caso desses paredões de rocha aqui e também desse terreno bastante pedregoso, mas eu tenho uma parte da imagem, que é essa parte aqui, que tem água. Então, quando eu tentasse transformar essa foto em um vídeo, isso não ia funcionar porque essa parte da água obviamente ia ficar parada, então mesmo que eu simulasse aqui uma profundidade, um movimento de câmera, isso não ia surtir o efeito que a gente desejava. Então o que é que a gente pode fazer então? Recortar essa cena, separar aqui os elementos para que a gente possa dispô-los em diferentes profundidades em relação ao ponto de vista da câmera, e nessa parte aqui central eu posso colocar um vídeo. Então basicamente o que a gente fez foi o seguinte: eu separei aqui, por exemplo, o paredão do lado direito, o paredão do lado esquerdo, a parte aqui do terreno, por exemplo, caso fosse necessário. Na verdade eu não utilizei o terreno, mas eu deixei aqui separado, e isso tudo comporia então a minha imagem. Então, para aquela parte do centro, eu usei aqui esse vídeo, é um vídeo gravado em câmera fixa e na posição vertical, mas é um vídeo com boa qualidade, boa resolução, então eu poderia aproveitar esse vídeo e colocar os paredões dos lados, e assim eu consegui simular um certo movimento de câmera. Uma outra coisa que eu fiz então para deixar esse vídeo mais interessante, usando a técnica do Parallax, foi que, como vocês viram ali, vou até deixar aberto aqui para vocês poderem visualizar, tinha essa rocha aqui, era interessante, mas essa paisagem não contava nada, não trazia assim uma história. Então era só uma paisagem interessante. Então eu peguei aqui uma fotozinha de um farol, no caso aqui essa foto, e juntei essa foto do farol em cima da rocha. Então vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o resultado final. Então, como vocês estão vendo, eu consegui simular o passeio da câmera. Obviamente a gente percebe ali que não é uma foto na parte do centro, de fato tem um vídeo, só que foi um vídeo que foi gravado na vertical para aproveitar melhor a resolução, e foi inserido esse farol usando a mesma técnica que a gente já tinha trabalhado na aula passada, certo? Então, para completar, eu usei um filtro para ficar com esse visual noir, que eu achei que fica ainda mais intenso, ainda mais dramático, certo? E se vocês observarem, eu também fiz uma pequena modificação na iluminação. Então, essas pedras aqui, inicialmente elas começam mais bem iluminadas, com uma paisagem um pouco mais escura, criando um contraste, e no final é exatamente o contrário, à medida que a câmera vai avançando, aquela imagem ela vai se iluminando, e isso aqui passa a ser funcionar como se fosse um contorno mesmo, natural, para destacar a imagem que está ali atrás. Então achei que ficou um resultado bem interessante, que foi construído basicamente a partir de fotos, certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue chegar num resultado parecido com esse, usando aqui uma outra imagem, que foi uma imagem que eu trabalhei, no caso vou fechar aqui essas outras, tá? Então vai ser uma imagem que eu trabalhei a partir dessa foto. Então a primeira coisa que a gente precisa identificar quando a gente vai trabalhar com Parallax é se a imagem que a gente vai trabalhar ela tem as condições ideais, digamos assim, as mais interessantes para que a gente possa fazer esse efeito de Parallax. Então a primeira coisa que a gente deve observar é se essa foto ela tem uma sugestão de profundidade, ou seja, se a gente percebe que tem alguns elementos que estão mais próximos da câmera, que a gente chama em primeiro plano, alguns elementos que estariam num plano intermediário, e alguns elementos que estariam num plano um pouco mais distante. Então, nessa foto aqui, a gente consegue perceber claramente isso. Essa parte aqui da rocha, ela está em primeiro plano, ela está bem mais próxima aqui do observador, tanto que está até aparecendo aqui alguma sombra. Depois eu até vou tirar também essa sombra aqui, para a gente vai ver porquê. Depois a gente tem aqui um plano intermediário, e tem um plano de fundo, certo?
Então, essa é uma foto que sugere já a ideia da gente poder trabalhar a profundidade usando a técnica de paralaxe. Isso também poderia acontecer, não necessariamente no sentido vertical, né, como seria mais ou menos aqui, mas também poderia ter no sentido horizontal. Eu poderia ter alguma coisa mais próxima do lado direito, a uma distância média um pouco mais para a esquerda, e cada vez que eu caminhasse mais para a esquerda, o objeto ficasse um pouco mais distante, por exemplo. Né? Então a gente consegue movimentar o paralaxe tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal e principalmente no eixo da profundidade. Certo? Então basicamente o que eu vou precisar fazer com essa cena é isso aqui. Ó. Eu vou separar o elemento de primeiro plano, certo? Vou aproximar um pouquinho mais para vocês poderem visualizar melhor. Então, ó, eu vou separar o elemento de primeiro plano. Vocês podem ver que nesse caso aqui eu não só apaguei a sombra, como eu estendi essa imagem aqui da rocha, certo? Para que ela pudesse ficar com mais área para eu trabalhar. Né? Eu poder trabalhar puxando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Essa segunda parte da imagem aqui, ó, que é a parte da área verde, digamos assim, ela que seria a segunda camada, eu também estendi. Eu vou desligar aqui a primeira para vocês verem. Então, ó, eu completei a parte que a outra pedra cobria, justamente para que eu tivesse mais área para trabalhar, certo? E também separei lá o terceiro plano, que vocês estão vendo lá em cima. Vou até baixar um pouquinho aqui a imagem para vocês poderem visualizar. Então, o plano de fundo, ó, ficou lá atrás. Caso eu precisasse utilizar esse plano de fundo, eu também tinha ele separado aqui também, ó, estendido, né? Nesse caso, como ele quase não vai aparecer, eu estendi de uma forma mais grosseira, assim, porque era só para completar mesmo. Então, eu tenho o plano de fundo, tenho o plano médio e tenho o primeiro plano. E também, para ficar mais interessante ainda, eu fiz o seguinte: eu peguei aqui mais uma imagem, no caso seria essa imagem aqui, ó, que é uma foto. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, essa foto, ela tem uma característica interessante que eu posso utilizar a meu favor nessa imagem. Ela é uma foto onde o ponto de vista, né, é de cima para baixo. E ela tem também algumas rochas, né, ela tem uma característica visual bastante próxima daquele cenário, daquela foto que eu escolhi. Então, observe que nesse caso eu vou trabalhar apenas com fotos, inicialmente. Depois a gente vai acrescentar um ou outro elemento ali de vídeo só para a imagem em si, né, a imagem final, ganhar um pouco mais de destaque. Mas vocês podem ver que é uma foto também mais ou menos no mesmo ângulo que eu vou trabalhar no meu movimento de câmera. Então, com essas imagens, o que é que a gente conseguiu fazer? Eu consegui, então, simular, né, digamos assim, aqui eu estaria inserindo aquela imagem ali embaixo. Vou até tirar a pedra de cima para vocês verem. Ó. Então, ó, é como se aquele templo, né, ele estivesse aqui inserido nesse contexto. Para fazer isso, eu também vou mostrar como é que eu fiz, né, para a gente conseguir criar essa ilusão aqui. Mas, basicamente, como vocês estão vendo, eu aproveitei uma outra foto que estava mais ou menos no mesmo ângulo, que tinha uma textura parecida e também a iluminação parecida para poder combinar melhor. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso inicialmente no Photoshop e depois como é que a gente leva então para outra ferramenta, né, para que a gente consiga criar essa simulação. Lembrando sempre que eu estou começando com os programas mais populares, né, por exemplo, o Photoshop ou ainda o After Effects, mas à medida que esse curso for avançando, a gente vai precisar utilizar técnicas um pouco mais sofisticadas e a gente vai precisar então usar outras ferramentas também, tá certo? Não apenas essas, mas também mais algumas ferramentas que eu vou explicar para vocês ao longo desse percurso, né? Então vamos lá. Para conseguir fazer isso, eu tenho aqui a minha foto original. Primeiro, vocês devem observar que, dependendo da resolução final do vídeo que você for trabalhar, é interessante que você tenha uma foto de boa qualidade. Então essa foto ela tem 3072 pixels por 1952. Então é uma foto com um tamanho bastante razoável. Se a gente considerar, por exemplo, que eu vou utilizar essa foto para fazer um vídeo em Full HD, por exemplo. Se eu precisasse fazer um vídeo em 4K, eu ia precisar de uma imagem com uma resolução bem maior para conseguir trabalhar isso, por exemplo. O ideal seria você, para trabalhar com 4K, ter uma imagem, por exemplo, de 6K, 8K, para você conseguir trabalhar com uma boa margem. E aí, se você precisar fazer um zoom digital, essa imagem não perder resolução, certo? Então essa aqui, para o tamanho que eu vou trabalhar, ela está excelente. Então, como eu falei para vocês, a primeira parte que eu vou fazer é apagar algumas distrações aqui. Então, por exemplo, essas sombras aqui, eu não quero que elas apareçam. Então, eu vou utilizar aqui a minha ferramenta de apagar, certo? De remover.
Se você não tem esse recurso, você pode apagar usando qualquer outra técnica, tá? Você pode utilizar a ferramentazinha carimbo, né? A ferramenta clone, enfim, você tem outras possibilidades. Então eu vou selecionar aqui a área que eu não quero e, como vocês podem ver, ele já removeu. Vou até chegar um pouquinho mais próximo para vocês poderem acompanhar melhor. Então tem mais esse pedacinho de sombra aqui, também vou selecionar e removeu rapidinho. Uma outra coisa que eu vou precisar fazer é que, por exemplo, eu vou precisar selecionar esse paredão aqui. Só que ele tem alguns galhinhos, alguns arbustos aqui que ficaria muito difícil de selecionar. Se vocês observarem na minha versão final, essa pedra aqui, ó, ela está bem lisa, né? Não tem aqueles galhinhos, não tem aquelas coisas, justamente para facilitar o recorte. Então, para fazer isso aqui, eu basicamente selecionei a região que está um pouco mais complicada, né, digamos assim, certo? Eu poderia selecionar tudo isso aqui, eu sou um trecho dela, enfim. E eu pedi para o Photoshop gerar, completar essa partezinha aqui, para tornar a minha seleção mais fácil, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, pedra, rocha, enfim. Posso colocar o nome que eu achar mais interessante, vou mandar completar. Se você não dispõe desse recurso, como eu falei, não tem problema, você poderia selecionar uma parte dessa foto e mover essa parte para lá, trabalhar um pouquinho as bordas e tal para conseguir um bom encaixe, não precisava ser feito necessariamente dessa forma. Eu estou utilizando esse recurso porque, como eu falei para vocês, é um recurso que vai otimizar o nosso tempo para que a gente possa utilizar o nosso tempo para outras situações criativas. É estranho que assim, geralmente ele gera algumas outras coisas dentro da imagem, como é o caso aqui, ó. São umas coisas muito loucas, uma mistura de foca com lagartixa, enfim. Ficou estranho, mas eu posso, agora utilizando aquela outra ferramenta, né, eu vou aplicar, certo? Isso aqui eu poderia tentar gerar novamente, mas eu vou aplicar isso aqui, ó, selecionar as duas camadas e dar um Ctrl E. Ou então, né, nesse caso aqui, eu poderia duplicar a camada original para não perder a camada original, é sempre bom fazer isso. E duplicar, selecionando as duas camadas que estavam acima. Agora sim, né, eu vou remover literalmente esse corpo estranho aqui da imagem, né, que criou uma criatura, alucinou, né, a IA aqui alucinou. Pronto, muito bem, já removeu aqui sem problema. Pronto, então eu tenho agora uma base aqui dessa minha rocha, que é uma base facilmente selecionável, né, digamos assim. Só que eu preciso selecionar e eu preciso também expandir essa imagem, porque eu preciso que ela seja maior, justamente para que eu tenha espaço para trabalhar isso aqui. Então eu vou tentar selecionar essa imagem, tem diversas possibilidades, né, de tentar selecionar essa imagem. Eu vou tentar, utilizando, por exemplo, eu diminuir um pouquinho aqui o zoom, tá? Vou tentar usar uma seleção mais comum, né? Por exemplo, essa seleção aqui que eles chamam de ferramenta de seleção rápida. Vou aumentar um pouco mais aqui a ponta, né, dessa ferramenta. Eu posso fazer isso aqui em cima também, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui a minha ferramenta e eu vou tentar justamente fazer com que a ponta dessa ferramenta fique maior, né? Então, nesse caso aqui estou usando um atalho no teclado, que é o abre colchete, e vou selecionar essa parte aqui. Tem alguma parte da seleção que não vai ficar perfeita, não tem problema, eu posso depois melhorar um pouco, como aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, ó, teve uma partezinha aqui que ele pegou um pouco a mais, né? Então vou segurar a tecla Alt, vou passar aqui, pronto, para remover um pouco dessa seleção indesejada aqui. Acho que assim está uma boa seleção, certo? Não precisa ser nada assim também fantástico, mas eu acho que está muito boa. E uma vez que eu selecionei, eu vou então separar nessa parte da imagem um pouco mais para cima. Até poderia selecionar também tirando um pouco dessa outra parte aqui. Acho que vou tirar também, vou usar a tecla Alt aqui e vou tirar um pouco dessa outra parte. Muito bem, estou satisfeito aqui então com essa seleção. Vou apertar aqui Ctrl J, tá? Então, como vocês vão ver aqui, ó, eu fiquei só com essa parte aqui separada. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar isso aqui, vou mover mais para cima e vou pedir para gerar um pouco mais de pedra aqui para baixo, justamente para que eu tenha espaço para movimentar esse paredão aqui no meu vídeo de Parallax. Então, vou selecionar isso aqui e vou mandar gerar novamente aqui
pedra, né, rocha. Vou colocar rocha aqui para ficar diferente, vai que ela acerta dessa vez. Pronto, achei que ele fez um bom trabalho. As outras opções aqui ele gerou um pouco de sombra, mas eu não quero criar essa sombra, acho que distrai um pouco. Então essa daqui eu acho que fiquei satisfeito com o resultado. Vou juntar então essas duas camadas, né? Seleciono aqui as duas com Shift e aperto Ctrl E para juntar. Se eu quisesse corrigir uma ou outra coisinha aqui, ó, eu posso usar a própria ferramenta de apagar aqui, para fazer uma correçãozinha rápida de uma ou outra coisa que eu acho que pode ser melhorada aqui na imagem. Também, se você tiver alguma borda, alguma coisa que você não gostou, achou que ficou um pouco marcada, você pode passar essa ferramenta, que ela também faz um bom trabalho corrigindo as bordas. Pronto, então estou bem satisfeito com essa imagem, já mostrei para vocês então como é que eu criei esse plano. Para criar o plano médio, né, que seria essa parte aqui, ó, que tem a vegetação, eu vou fazer a mesma coisa, só que do jeito invertido. Então eu vou selecionar essa parte aqui de baixo, né, e vou pedir para ele acrescentar vegetação aqui nessa área, tá? Então eu vou colocar aqui vegetação, vou mandar ele gerar. Pronto, então ele conseguiu gerar um pouco de vegetação. Tem aqui 3 opções, como sempre. Acho que gostei mais dessa última, então vou deixar aqui essa última. Deixa eu ver as outras aqui. Interessante também, poderia completar depois, mas vou deixar realmente essa última aqui e vou então juntar isso aqui, ó, com a camada que tem o plano médio, né? Então Ctrl E, pronto. Então eu tenho a camada da rocha aqui em cima, né? Tenho a camada aqui da vegetação, certo? Para aqui em segundo plano, e o terceiro plano, na verdade, pode ser a própria foto original, né? Que está ali, certo? A gente poderia trabalhar isso também, mas como nesse caso aqui, na verdade eu nem vou precisar, eu vou trabalhar só com essas duas aqui, já vai ser suficiente, tá? Então eu vou acrescentar também aquela imagem do templo, né? Então eu vou buscar aqui aquela foto, vou jogar aqui essa foto aqui, ó. Pronto, eu vou posicionar aqui da forma que eu acho que pode ficar interessante. Acho que ela está um pouco grande para essa foto aqui que eu vou trabalhar, eu vou diminuir um pouco essa foto. Acho que fica mais interessante se ela ficar meio que nessa posição aqui. Acho que é um detalhe interessante. Não precisa ficar tão centralizado, tá? Mas eu acho que aqui tem um bom posicionamento aqui. Pronto, então eu vou deixar assim, aplicar, e vou rasterizar essa imagem para poder trabalhar ela aqui, tá? Então botão direito aqui na camada e vou escolher a opção de rasterizar a camada. Pronto. Então agora, como é que eu faço a integração? Vou chegar um pouco mais perto aqui para vocês visualizarem. Como é que eu faço a integração dessa foto aqui, ó, nessa paisagem? Uma boa solução seria o seguinte: eu vou criar uma máscara aqui, ó, clicando para criar uma máscara. E o que é uma máscara? É basicamente um recorte que eu posso pintar. Onde eu passo o meu pincel pintando ele com a cor preta, ele vai ficar transparente. E onde eu pintar com a cor branca, ele mantém digamos assim, o conteúdo original da foto. Então, basicamente, onde eu pintar de preto vai ficar transparente, vai aparecer o que está por baixo, que no caso é a vegetação. Então, só que nesse caso, normalmente aqui no Photoshop, ó, ele está trabalhando com esse pincel aqui, ó, um pincel redondo, certo? Então, eu vou trocar o tipo de ponta, e essa ponta é uma ponta padrão aqui do Photoshop, por essa ponta aqui chamada lápis carvão grosso, porque é uma ponta mais áspera, digamos assim, certo? Então, quando eu pintar de preto aqui, ó, na minha camada da máscara, ó, vocês vão ver que ele vai meio que criar um recorte mais irregular, certo? Então, esse recorte mais irregular, cada vez que eu vou clicando aqui, ó, é legal porque ele meio que simula como se a própria vegetação estivesse passando aqui em cima da foto. Então acaba fazendo com que essa mistura, né, essa inserção desse elemento aqui pareça muito mais orgânica, né? Então é exatamente por isso que eu estou trabalhando com essa ferramenta aqui.
Então, ó, como vocês viram, criou uma integração bastante aceitável, né, dessa outra foto dentro dessa daqui, certo? E aí eu vou completar essa sensação, como eu falei, justamente podendo mover essa pedra depois, ó, certo? Depois eu vou poder mover essa camada de pedra aqui, ó, para meio que revelar essa cidade escondida, né? Esse templo escondido aqui no meio dessa paisagem. Então é basicamente isso que eu vou fazer lá no nosso efeito de parallax, certo? Eu vou trabalhar isso aqui, ó, de tal forma que eu consiga criar essa ilusão. Então, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar somente com essas duas camadas aqui, na verdade. Eu vou até integrar logo a foto do templo, tá? Vou chegar aqui, ó. Vou até integrar logo a foto do templo nessa camada aqui da vegetação, certo? Então, eu tenho basicamente aqui só a rocha, né, que está aqui em primeiro plano, certo? E a vegetação que está ali em segundo plano. Ó, com essas duas fotos eu até já consigo fazer uma coisa interessante. Eu vou deixar a foto original aqui de terceiro plano, certo? Só para ter uma eventual possibilidade de poder mover o terceiro, tá? Mas eu acho que não vai ser necessário. Você vê que eu nem recortei, separando aqui, ó, o segundo plano do terceiro, porque eu acredito que eu não vou precisar para essa cena, tá? Então vou deixar basicamente assim. Vou salvar então essa imagem no formato do Photoshop, porque ele mantém as camadas, tá? Vou até tirar aqui o plano de fundo, eu realmente não vou precisar dele, certo? Então eu tenho basicamente a camada da pedra e a camada da rocha ali embaixo. Então é basicamente uma separação muito simples que eu fiz aqui. Então vou lá, arquivo, vou salvar, no caso vou salvar mesmo como arquivo do Photoshop, ok. Então vou chamar isso aqui, ó, de Serra Parallax, tá? Que vai ser o nome que eu vou dar para essa imagem aqui que eu vou animar, né? Vou transformar em vídeo lá no Adobe After Effects, que é a nossa próxima etapa. Então vou colocar aqui, ó, Serra Parallax como nome dessa imagem que eu tratei aqui. Vou salvar na mesma pasta que eu estava trabalhando o resto do material. Pronto. Então terminei aqui a parte do Photoshop, certo? Deixar aqui tudo isso. E agora eu vou abrir então o nosso After Effects. Pronto, estou aqui com o After Effects aberto e eu vou então trazer aquela foto que eu preparei anteriormente lá no Photoshop. Então vou pegar aqui, é a nossa vista aqui, Serra Parallax, né? Vou arrastar ela para aqui. Ele abriu aqui, ó, a imagem está aqui mostrando as duas camadas. Eu vou dar um duplo clique aqui e ele vai abrir então a minha foto, certo? Eu vou logo modificar algumas características da minha composição, porque como eu falei, essa foto está desse formato, mas eu quero transformar ela numa imagem final em Full HD. Então eu vou lá no menu de composição, configurações da composição, e vou configurar então o meu projeto, que ele abre com as configurações originais da foto, que é uma foto, como eu falei, com uma boa qualidade, mas não o suficiente para gerar uma imagem 4K. Então eu vou trocar aqui para o formato de Full HD, certo? Que é o formato que eu quero trabalhar. Se fosse um outro formato, eu poderia tranquilamente simplesmente escolher aqui, tá? Sem problema. Então vou escolher nesse formato Full HD aqui e vou determinar quanto tempo eu quero do meu vídeo. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com 8 segundos, eu acho que é um bom tempo para uma cena de plano de estabelecimento, né? Que é justamente essa cena aqui que mostra um plano mais aberto e vai mostrar para as pessoas onde é que ela estaria inserida, e a partir dali, né, dentro do contexto da narrativa que você quisesse criar, aí você faria outras cenas mais fechadas num local que parecesse que de fato é aquele local que a gente está visualizando lá, o templo, alguma coisa desse tipo. Ou poderia utilizar também mais outras estratégias, outras técnicas que a gente vai ver ali mais à frente para criar esse tipo de percepção para o espectador. Então vamos lá, vou dar OK assim, está tudo certinho então, né? Full HD, 8 segundos, vou dar OK. Pronto, a imagem está aqui e o que eu vou precisar fazer é bem simples, na verdade, tá? Eu vou habilitar essas duas camadas aqui com esse cubinho, e isso vai permitir que eu possa manipular essas fotos não apenas no eixo horizontal e vertical, mas também no eixo de profundidade. Isso é bem interessante, ó. E eu vou criar também uma câmera, então aqui em camada, novo, câmera. Você pode escolher a câmera que você quiser, né? Mas eu sugiro que você pegue uma câmera que seja mais próxima de uma grande angular, uma lente, né, melhor dizendo, mais próxima de uma grande angular, porque você vai ter justamente esse visual ampliado, né, e essa noção de perspectiva ainda mais intensa. Então vou colocar, por exemplo, uma câmera aqui de 35mm, uma lente, né, desculpe, de 35mm, né, vou dar OK assim. Pronto.
E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Ó. Depois que eu já coloquei as camadas aqui em 3D e criei uma câmera, a gente consegue visualizar isso aqui em planos de visualização diferentes. Então, por exemplo, eu vou trocar da vista da câmera, que é a vista padrão agora, para, por exemplo, a vista personalizada 1. Olha só que interessante. Essa minha cena, vou clicar aqui no botão de orbitar, eu já consigo ver ó, que agora eu tenho uma câmera e eu consigo ver inclusive qual é a parte da imagem que a minha câmera está visualizando, né? Esse detalhe aqui, esse retângulozinho que a gente vê aqui é a parte da imagem que a câmera consegue visualizar nessa proporção aí de Full HD que eu escolhi. Então ela não está visualizando a cena inteira, ela está visualizando aquele trecho em particular. E eu não estou conseguindo visualizar ainda, como vocês podem ver, o templo. Mas essas camadas elas já estão em 3D, digamos assim, né? 2,5D, vamos ser sinceros, né? Porque aqui não tem volume, só tem a possibilidade de mexer no outro eixo. Então eu vou selecionar, por exemplo, a minha imagem aqui do segundo plano e aí usando aqui a setinha, essa setinha azul, eu vou mover ela mais para trás. Olha só que interessante. Ó. Então, ó, como ela está separada em camadas, eu consegui mover ela para trás. Então, na prática, olha só que legal que aconteceu. Ó. É como se eu estivesse podendo olhar em pontos de vista diferentes. Ó. Porque eu tenho a rocha ali no primeiro plano e a imagem está ali no segundo plano. Isso é muito interessante. Então eu poderia ter vários planos de profundidade, inclusive. Quando você quer simular um voo de drone por cima de um desfiladeiro, uma coisa desse tipo, você pode criar vários planos e você vai andando com a câmera por cima desses planos, que vai criando uma sensação bem interessante, né? Então ó, eu desloquei um pouco esse plano e eu poderia também fazer mais algumas coisas, como por exemplo, eu posso inclinar um pouco essa rocha aqui da frente, para criar mais ainda essa sensação de que ela é de fato um paredão, ó, por exemplo, assim, ó. Olha que legal, certo? Posso dar uma inclinada nela aqui, ó. Então, ó, vamos ver como é que tá. Eu vou até trazer ela um pouquinho mais para frente, tá? Porque agora que eu já inclinei, eu vou puxar ela um pouco assim, um pouco para cá também. Pronto. Ó, vamos dar uma olhada como é que ela tá agora. Olha só. Tá vendo? É como se eu pudesse aqui, eu vou até chegar mais perto, ó. Como se eu pudesse estar andando aqui por esse paredão, ó, e depois, ó, conseguisse visualizar o que tem lá embaixo. É bem legal. Inclusive, ó, aqui tem até essa opção aqui na câmera que eu consigo meio que afastar ou me aproximar aqui do objeto também, né? Então isso é bem interessante. Então, como vocês já viram, então o efeito do Parallax ele vai servir justamente para isso, para a gente conseguir andar com a nossa câmera e simular que existe uma profundidade de fato nessa imagem, certo? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu até poderia inclinar totalmente esse plano do piso aqui, mas aí poderia ficar muito forçado na perspectiva, então eu vou deixar só levemente inclinado, talvez já seja o suficiente para o que a gente vai precisar. Então vou voltar a visualizar aqui do ponto de vista da câmera, tá? Então cliquei aqui, ó, vou voltar a visualizar a partir da câmera ativa, ó, e essa é a vista que a gente tem nesse momento, certo? Então o que eu vou fazer é fazer um certo movimento com a câmera também, mas eu vou também fazer um movimento com as imagens, porque, aliás, antes de fazer até o movimento com a câmera, eu vou fazer um movimento só com as imagens para mostrar para vocês como é curioso, como a gente consegue criar uma certa ilusão de profundidade, né, digamos assim, ó, se a gente faz a movimentação invertendo o sentido dos objetos. Porque, não sei se vocês já prestaram atenção, mas se você chegar perto assim de um parapeito, de qualquer coisa assim, você vai ver que à medida que você vai chegando o seu olhar mais próximo da borda, a impressão que dá é que a borda está recuando e o objeto que você não estava conseguindo visualizar antes, ele vai subindo. Então é exatamente esse efeito que eu vou simular aqui, ó. Então eu vou clicar aqui na camada da rocha, vou apertar a letra P para posição, certo? Vou fazer também o mesmo aqui para a camada de segundo plano, vou também apertar a letra P e também vou colocar para gravar. Eu estou no meu instante 0, certo? Ou seja, no começo do meu vídeo. Então, no começo do meu vídeo, a situação que eu quero é exatamente essa. É uma situação onde essa minha pedra ela pareça que está bem mais alta, né? Ela está justamente assim, ó. Eu vou até colocar um pouquinho mais para cima para vocês visualizarem. Ah, desculpa que eu selecionei a outra camada. Camada da rocha, pronto. Então, ó, essa minha camada da rocha ela está um pouco mais para cima. Eu vou movimentar por aqui, tá, pessoal? Porque aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, e assim fica mais fácil para manipular por aqui, tá? Então, ó, vou utilizar aqui, ó, tá vendo? O eixo Y para simular que ela está um pouco mais alta, que é o meu eixo Y. Então, inicialmente ela vai estar assim, né, nessa posição, e essa imagem ela está um pouco mais baixa, tá? Eu estou conseguindo visualizar, tipo lá,
segundo plano, né? Aliás, quase o terceiro plano, lá atrás, ó. Ela está assim. E aí no final da minha animação, quero colocar aqui, ó, no final da minha animação, um pouquinho antes, tipo aqui em 7 segundos e 15, vai acontecer o seguinte: essa minha pedra que está em primeiro plano vai parecer que ela baixou um pouco, certo? À medida que a gente está chegando mais perto ali da borda. E essa imagem de segundo plano vai dar a impressão que ela subiu, certo? Porque eu estou chegando mais perto da borda e estou conseguindo visualizar, ó, um pouco mais da minha cena, certo? Eu nem vou mover a câmera por enquanto, aí, ó, olha só a sensação que passa. Ó. Passa aquela sensação de que a gente está chegando perto da borda, né, para ver o que aconteceu, ó, certo? É bem interessante, né, como isso acontece. Isso é basicamente um efeito do Parallax. Eu vou usar algumas estratégias para reforçar esse efeito, mas eu vou também movimentar um pouco a minha câmera. Então a minha câmera começa inicialmente nessa posição também aqui, e aí depois, né, desses 7 segundos aqui, 15 mais ou menos, a minha câmera vai avançar um pouco no meu eixo Z, né? Então ela vai vir um pouco mais para frente aqui, certo? Pronto, acho que assim tá legal. Então ó, vamos ver. Posso até recuar um pouquinho mais ali no início, ó. Deixar a câmera um pouquinho mais para trás, pronto, assim. Então vamos ver como é que tá agora por enquanto. Olha só que legal. Cria muito essa ilusão, né, de que eu estou chegando perto ali daquela borda e é basicamente movendo duas camadas da foto. Eu posso deixar isso mais interessante selecionando aqui todos esses pontos, clicando com o botão direito do mouse e trocando o tipo de movimento de linear para atenuação simples. Por quê? Porque isso vai criar um movimento mais orgânico. Então ele começa um pouco mais rápido, dá uma desacelerada e acelera um pouquinho mais no final, que é um movimento mais natural que uma pessoa faria, por exemplo. Certo? Então, fazendo assim, a gente tem ainda essa sensação aumentada. Vai ter mais algumas coisas que eu vou poder fazer mais à frente que vai aumentar ainda mais a nossa percepção de que isso está funcionando desse jeito. E uma delas é a seguinte: eu vou puxar aqui mais dois elementos, e agora, como a gente só tem aqui fotos, aqui, ó, é uma sensação bem legal, mas só tem fotos, para passar para o espectador uma sensação de que isso seja vídeo, eu vou inserir aqui alguns elementos vivos, digamos assim, né? Algumas coisas que foram gravadas em chroma, para que a gente tenha uma cena ainda mais com cara de uma coisa real. Então eu vou selecionar aqui e vou trazer esse videozinho aqui, ó, que é um videozinho que foi gravado em chroma key, é de uma biblioteca de vídeos mesmo, certo? Precisa estar com a resolução um pouco mais baixa, mas para a nossa finalidade aqui é suficiente, ó. Então eu vou colocar um calanguinho aqui nessa pedra, vou chegar aqui um pouco mais perto para vocês verem. Não é bem um calanguinho, né? É um geco, na verdade, essa espécie aqui. Não é uma espécie até, eu acho que nem sei se tem aqui no Brasil, mas eu vou colocar aqui só para a gente ilustrar aqui com alguma coisa. Então selecionei esse objeto. É interessante observar o seguinte: esse objeto ele estaria então preso na pedra, né? Então eu preciso colocar essa camada também em 3D, eu vou colocar um cubinho para ela. E aí observa o que aconteceu, né? Quando eu coloquei em 3D, ele ficou meio que cortado. Vou mostrar a vocês por quê. Vou voltar aqui, ó. Porque, ó, quando eu coloquei ele ali em 3D, ele se inseriu nesse universo aqui, ó. E então eu preciso então ajustar essa minha foto para que faça sentido para o objeto aqui, ó. Tá? Chega um pouquinho mais perto para vocês verem, ó. Ele vai andar pela pedra, mas ele, para isso, ó, ele precisa estar numa posição, ó, que ele não esteja dentro da pedra, né? Então, ó, que a gente consegue fazer isso aqui, ó, que legal, ó, tipo, certo? Então eu vou posicionar ele aqui, ó, de tal forma que as patinhas dele aqui fiquem, ó, alinhadas. Vou mover mais um pouquinho aqui para vocês verem, ó, alinhadas aqui com a rocha. E obviamente eu vou cortar esse verde aqui do chroma key para esse efeito funcionar melhor, né? Então, ó, vou selecionar aqui a camada que tem esse vídeo, vou aqui em efeito, máscara, e eu vou então utilizar aqui o Key Light, clicar aqui, ó, para selecionar qual é a cor que eu quero remover. Vou dizer que seja essa cor aqui, que é a cor predominante, né? Pronto, olha só que legal. Eu posso refinar ainda esse recorte, né? Mas, ó, vamos só dar um preview rápido aqui, ó. Olha o que aconteceu, ele se soltou da pedra. Então, para que isso não aconteça, e é normal que tenha acontecido, eu preciso vincular então a camada do calanguinho aqui, ó, na camada da rocha. Então, para fazer isso, ó, eu venho aqui, ó, onde tem aqui com quem que eu posso prender, e posso fazer isso de duas formas. Eu posso clicar aqui por esse espécie de arroba de cabeça para baixo e arrastar para vincular aqui na rocha, poderia fazer assim, ou posso clicar aqui e dizer que eu quero vincular a camada rocha. Agora, olha a diferença, quando ele andar agora, ele anda junto com a rocha. Olha só, vocês viram ele andando um pouquinho ainda? Ele se move, né? Só que como ele demora um pouco para se mover, eu vou adiantar um pouco esse vídeo aqui, ó.
para uma parte onde ele já esteja mais próximo da hora de se mover. Vamos ver. Ó, agora sim. Bem interessante, né? Pronto. Então, agora só vou melhorar um pouquinho esse recorte do chroma, tá? Eu vou voltar aqui para a visualização da câmera. Pronto. Ó. Tem duas coisinhas que eu quero melhorar aqui. Ficou um pouco aqui de sujeira do recorte. Eu vou visualizar aqui, ó, dentro da máscara, né, do meu Screen Mate. Ó. E esse recorte ele deveria estar assim. Tudo que está em preto ficaria transparente, tudo que está branco ficaria visível. Então eu vou só ajustar um pouquinho mais esse meu Screen Mate, deixar um pouco mais escurinho aqui, para ele recortar um pouco mais aqui desse preto, mas sem exagerar, porque eu quero que ele mantenha um pouco da sombra ainda. Eu tenho uma sombrazinha embaixo dele que eu acho importante que mantenha. E também vou trazer um pouquinho mais do branco aqui. Pronto, para o recorte que fica mais bem feito, né? Preservar que ele não ficar transparente. Eu também posso criar um Garbage Mate, né? Eu tinha falado sobre isso na máscara passada, ou na aula passada, né? Que é justamente para eliminar esse resíduo que ficou aqui do chroma ou qualquer coisa desse tipo. Então eu vou clicar aqui na minha ferramenta caneta e vou simplesmente tirar, né, da minha imagem a parte que ficou ali mal recortada, digamos assim, certo? Essa parte aqui eu posso até deixar assim mesmo, pegando aqui por fora, não tem problema, porque o que eu quero eliminar é só aquela parte ali, certo? Então, que é mais que suficiente para o que eu quero fazer, tá vendo? Para poder remover aquela parte da imagem ali que eu não ia precisar dela, certo? Pronto, vou voltar a visualizar aqui meu resultado final. Pronto. Só tem mais uma coisinha, eu vou aplicar um pouquinho de nada de correção de cor aqui, só porque o nosso calanguinho está um pouco azul, certo? Opa, minha máscara exagerou um pouco ali, né? Isso é fácil de corrigir, tá, pessoal? É só clicar aqui na camada dele, apertar a letra M, vai aparecer aqui a minha camada da máscara, e assim eu vou poder corrigir, né, esse meu objeto aqui, certo? Vou voltar a selecionar aqui, vou até trocar a cor da máscara, né, para ficar mais visível, porque senão a gente não vai conseguir enxergar. Pronto, a máscara está aqui, esse azul. Deixa eu deixar rosa, talvez a gente consiga visualizar ainda mais, tá? Pronto, então a máscara é isso aqui, e eu vou só ajustar um pouco essa minha máscara, porque eu acabei cortando demais, cortou o rabinho do bichinho aqui. Pronto, agora não vai cortar mais o rabinho do bichinho. Ok, perfeito. Bem, mas aí nesse caso, como eu falei, ele está um pouco azulado, tá? Então eu vou selecionar ele aqui, e além do efeito de recorte, que é esse aqui, ó, vou vir aqui em efeito, eu vou pegar aqui, de fato, aqui tipo um cor de lumetri, que o cor de lumetri eu tenho mais controle sobre isso aqui, e então eu consigo de fato ajustar aqui a temperatura para uma temperatura aqui um pouco mais quente, ó, então até ele já vai ficar menos azulado, que é justamente o problema que eu estava aqui. Também está um pouco rosa, né? Também vou puxar um pouquinho para esse outro lado aqui do verde. Pronto, porque aí ele, pronto, agora ele não está mais azulado e ainda está mais próximo da cor da própria rocha. Só diminuir um pouquinho a saturação, tá? Mas não vai ser tipo um tratamento de cor, só para ajustar. Pronto, agora eu estou mais satisfeito aqui com o resultado. Vamos dar uma olhada como é que está por enquanto, né? Olha que legal. O nosso calanguinho chegando perto ali. Eita, ele quase caiu. Então eu posso puxar o calanguinho mais para trás também, tá, pessoal? Eu posso fazer isso para justamente evitar que ele caia pelo desfiladeiro ali, né? Então vou apertar aqui o P de posição, não vou gravar a posição dele porque eu vou modificar apenas uma vez, tá? Ó, aqui é o sentido da profundidade, né? Então eu não quero, vou mover aqui nesse outro sentido aqui, por exemplo, vou trazer ele mais para cá, né? Pronto, deixa ele aqui, vamos ver se aqui fica melhor. Ah, bem melhor. Pronto, aí ele parou ali na segurança. Não que ele fosse cair, né? Ele consegue se grudar na pedra, né? Mas achei mais legal assim, mais seguro. Pronto. Beleza. Então, ó, agora eu vou fazer uma outra modificação aqui que é bem interessante. Eu vou trabalhar com o foco. Eu até poderia trabalhar com foco ajustando, fazendo ajustes aqui na câmera. Se eu for mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu guardar aqui as outras camadas para mostrar. Ó. Aqui nas opções da câmera, eu até tenho a possibilidade de ativar a profundidade de campo, certo? Eu posso ativar a profundidade de campo, ajustar aqui o quanto que é de abertura, quanto que é de desfoque, certo? E assim eu conseguiria ajustar para definir, por exemplo, se eu quero que a minha imagem de segundo plano ela fique mais desfocada, ou a imagem de primeiro plano, como está aqui, ó. Nesse caso, o primeiro plano está bem desfocado e eu poderia mover aqui, ó, o foco da minha câmera, estou levando aqui o foco da câmera para lá, ó. E agora o foco está
aqui, ó, o calanguinho, e o segundo plano lá está desfocado. Vocês conseguem ver, ó? Isso. Eu posso fazer isso com a câmera, mas fica muito pesado esse efeito. Então eu vou desativar o efeito de profundidade da câmera e eu vou usar isso simplesmente como um efeito de desfoque. Já vai funcionar muito bem aqui para o nosso caso. Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui a camada do segundo plano, né, que é a camada que contém aqui a paisagem de trás. Vou vir aqui em efeito, vou aqui em desfoque e nitidez e vou aplicar um desfoque de lente de câmera. Tá? Então vai funcionar basicamente assim. Eu vou inicialmente colocar aqui o raio de desfoque mais alto, para aquele segundo plano ficar mais desfocado, nem tanto, né? Mais um pouquinho mais, para ficar um pouco mais interessante. Ó. Então ela está um pouco mais desfocada, ó, aquele segundo plano. Então vou começar assim, né? Um pouco mais desfocado. E à medida que a câmera vai avançando para lá, ó, aí a gente vai chegar com esse foco. Tá? Então ó, ele está avançando aqui, aí eu vou trazendo o meu foco, para o foco ficar para lá. Só que para criar um efeito dramático mais interessante, ó, ao mesmo tempo que ele vai indo para lá e ele vai ganhando foco ali, certo? Ficou com foco lá. Eu vou desfocar também esse primeiro plano aqui, porque assim a gente vai ficar com um efeito mais natural, né? Porque à medida que vai avançando para ali, então o foco da câmera vai passando para lá e, portanto, esse primeiro plano é que vai ficar um pouco mais desfocado. Então vou selecionar a camada da rocha, vou aplicar o mesmo efeito, só que de forma inversa. Então vou vir aqui em efeito, vou vir aqui desfoque e nitidez, novamente vou aplicar aqui o desfoque de lente de câmera. Então inicialmente eu vou deixar ele 0, né, totalmente focado. Ele vai permanecer focado mais ou menos até aqui assim, acho que aqui está interessante. E aí a partir daqui, ó, vou marcar para ele começar, aqui até aqui ele ainda estava com foco 100% focado. E à medida que ele for avançando para ali, ó, aqui, ó, aí sim eu vou aumentar esse desfoque, ó. Opa, fica demais. Diminuir um pouco aqui, pronto. Vou aumentar um pouco esse desfoque, ó, para essa borda ficar mais desfocada e a gente conseguir manter o foco ali naquela parte da imagem. Certo? Então vamos ver como é que ficou a cor, né? Olha só que legal que ficou. E agora, como uma cereja do bolo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma outra imagem que eu tenho em chroma aqui, que é em chroma key. Olha aí, até deu certo aqui. Que é uma imagem aqui de uns pássaros aqui. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Dá um play aqui rápido. Ela tá bem pequenininha, tá? Vou até colocar um pouquinho maior para vocês conseguirem visualizar. Tem uns pássaros passando aqui no fundo verde e tal. Então eu vou pegar essa imagem, vou jogar ela também aqui, ó. E vou aplicar ela entre a pedra. Vou aplicar ela aqui entre essa pedra, nessa rocha, e o templo, tá? Então vou colocar aqui, lá no meio dos dois ali, ó. Vou colocar ela também como uma camada 3D. Então quando eu coloco ela em camada 3D, né, vocês já sabem, eu vou mostrar aqui, ó, ela vai aparecer aqui meio que deslocada aqui na cena. Então eu vou aumentar o tamanho dela. E assim. Puxar um pouquinho mais para trás aqui também, para ela não bater na pedra aqui, ó. Porque ela vai ficar, ó, entre a pedra e o cenário ali atrás, né? A parte da paisagem, certo? Obviamente também vou recortar o chroma, né? Então, ó, vou pegar aqui, ó, aplicar o mesmo efeito para ela também, né? Então, ó, efeito, máscara, vou pegar aqui o Key Light. Esse aqui o verde está bem uniforme, não vai precisar ajustar, né? Então é só clicar, ó. Pronto, já ficaram ali os pássaros. Vamos ver, dar um preview por aqui, ó. Olha que legal. Os pássaros passando ali atrás, ó. Certo? Vou mostrar novamente, ó. Certo? Então vamos ver como é que isso vai ficar do ponto de vista da câmera também. Certo? Começa a passar a câmera ali em cima. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver agora do ponto de vista da câmera. Nossa cena, vou até baixar um pouquinho a resolução aqui só para ficar mais rápido, tá, pessoal? Ó. Então, ó, à medida que a gente acrescenta alguns elementos vivos em cima dessa foto ganha muito mais credibilidade, digamos assim. Eita, vazou um pouquinho do meu calango aqui, vocês viram? Na pontinha aqui, ó, ele cortou um pouquinho aqui. Então, vou só mover ele também um pouquinho mais para o lado, né? Só para ter certeza que ele não vai entregar aqui, ó, que cortou. Ó, tudo bem.
Então vamos lá, ver novamente, tá? Olha só que legal. Então, como eu falei para vocês, à medida que a gente acrescenta esses elementos que fazem com que a gente entenda esse objeto como uma cena viva, né? Então tudo fica bem mais crível, muito mais interessante. Para fechar, eu vou só aplicar uma última camadinha de ajuste aqui, certo? Só para a gente conseguir visualizar então um acabamento final. Vou colocar aqui, vou baixar um pouquinho a resolução aqui só para a gente poder visualizar mais rápido. Vamos lá, camada, novo, camada de ajuste. Vou pegar aqui rapidinho correção de cor, vou pegar aqui uma cor de Numetri. Pronto, bem rápido aqui, tipo só ajustar aqui a visualização final, acho que um pouco mais quente, e também ajustar um pouquinho aqui mais o realce, contraste. Então vamos ver aqui nosso resultado final. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Como vocês viram, uma técnica bem interessante que a gente pode fazer a partir de fotos. Eu separei só 2 camadinhas e a gente conseguiu um resultado aí bem interessante. O que acharam do Parallax? Viram como dá para criar uma ilusão de profundidade e movimento bem legal usando só elementos 2D? Mas e se você precisar integrar elementos digitais em vídeos que já têm movimento de câmera? Como faz? Bem, aí entra outra técnica fundamental, o tracking, e é sobre isso que vamos falar na nossa próxima aula. Valeu pela companhia e a gente se vê na próxima.